Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, o problema é maior que a minha criatividade, eu não consigo desenvolver estratégias, eu não consigo resolver esse problema, eu não tenho solução para isso. Talvez você já tenha acordado numa segunda-feira, começado uma semana pensando dessa maneira. Eu sou o Ulisses Pessoa, psicanalista, e neste vídeo eu queria tratar com você de maneira rápida e objetiva sobre esse monstro da atualidade que domina as nossas mentes, qual seja a negatividade. E não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos reconstruindo novas histórias. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, esse problema é muito grande e eu não consigo andar, eu não consigo resolver a questão, eu não consigo desenvolver nada, porque eu acho que eu não vou conseguir. Talvez você esteja assim, pensando desta forma, sendo negativo em tudo, sendo negativo com a família, sendo negativo com o trabalho, sendo negativo com o filho, sendo negativo com os seus objetivos, sem traçar alguns objetivos, sem ter um alvo. O Freud tem um texto muito bacana, ele não fala exatamente sobre a negatividade, mas ele fala sobre a repetição, que muitas vezes nós começamos a repetir determinadas coisas e aquilo se torna uma grande verdade. E é verdade. Talvez você esteja repetindo tanto que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições, que você não consegue fazer nada. E não vai conseguir, porque aquilo já foi introjetado na sua mente de tal maneira que você acredita que você não pode mesmo. E, portanto, você acaba não tendo uma vida próspera. Eu tenho um conhecido que é até complicado de conversar com ele, porque tudo ele é negativo. Repare, ele é meu conhecido, eu não ando com ele, porque essa coisa de andar com pessoas negativas, você acaba também se tornando negativo. Mas sempre que nós nos esbarramos, cruzamos, falamos, e eu com muita educação falo com ele, ele sempre vem com argumentos de negatividade. Que está complicado, que está difícil, odeio essa palavra, que ele não está conseguindo, que ele não consegue traçar novos planos, que o trabalho está ruim, que o governo está ruim, que está tudo ruim. E ele não consegue parar de falar. Ou seja, ele só repete isso. Que não vai dar, que não consegue, que não tem solução para isso, que não vai criar, que não consegue criar. Qual o resultado disso? Ele vai continuar mergulhado no problema, ele vai continuar afundado no problema e ele não vai sair da zona de estagnação. Ou seja, ele está preso àquilo. Talvez você esteja preso à negatividade hoje, você não consiga movimentar determinados pontos porque você só pensa na negatividade. Eu, uma vez, estava com uma pessoa que ela só falava em morte, 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 morte. Não que ela tenha morrido, ela não morreu até hoje, ela está viva. Mas tudo ela acha que vai acontecer com ela. Por quê? Porque a mente dela está presa a isso. A morte, a negatividade, ao terror, à doença. Ou seja, ele não consegue pensar em outras coisas que sejam boas para a própria vida, para a saúde e para tocar a vida. Se você pensa em negatividade, o que você não vai conseguir o tempo todo, o resultado disso é justamente você não conquistar, você não conseguir avançar. Ah, mas eu tô com aquele problema, a minha mulher é chata pra caramba, o meu relacionamento é horrível. Se você continuar repetindo que a tua mulher é chata, que o teu marido é chato, que o relacionamento tá horrível, o que vai acontecer? O relacionamento vai continuar horrível. Você quer mudar de trabalho, você tem um objetivo e você quer mudar de carreira. Só que você tá na própria carreira, nessa carreira ainda atual, falando mal dela, dizendo que tá ruim, que tá complicado e não consegue sair dela. Claro, não vai conseguir sair, não vai conseguir ir para outra carreira, sabe por quê? Porque você tá presa à negatividade e não consegue sair daquilo. Como é que você vai ter uma vida próspera? Como é que você vai ter uma vida positiva? Como é que você vai avançar desta forma? O apóstolo Paulo, eu gosto muito de um texto dele que ele fala assim, ó, prosseguindo para o alvo. Como é que você faz para deixar a negatividade de lado e conseguir condicionar o teu cérebro para coisas positivas? Ter um alvo. E quando eu digo alvo, não é ganhar dinheiro, não, como todo mundo está falando aí, não, tem que fazer isso para ganhar dinheiro, para ser rico, para... Não, a maior prosperidade não é ganhar dinheiro, é ser feliz, é ter esperança, é ter uma vida que você não tenha negatividade. Você tem que ter um alvo.
Se você não tem um alvo, um objetivo a ser perseguido, você vai continuar preso, presa na vida que você está hoje. Afinal de contas, nós fomos feitos para brilhar. Nós passamos por dificuldades? Sim. Nós passamos por problemas? Sim. E nós vamos sempre passar por problemas. Mas se você tem um alvo, se você tem um objetivo, se você tem mecanismos para te direcionar a uma coisa que você quer muito, que você deseja, que você aspire, você vai passar por aquilo, enfrentando aquele problema, dirigindo-se àquilo que você objetivou, o seu alvo, perseguindo aquilo que você deseja. Tem que ter um alvo, tem que prosseguir para um alvo. Se você ficar olhando para trás, olhando para o problema e pensando na dificuldade o tempo todo, você vai continuar mergulhado no problema, com a cabeça com negatividade e não conseguindo avançar. Agora, se você tem um objetivo, se você está buscando, almejando o alvo, você não vai ficar preso na monotonia, no problema e naquela questão totalmente apática. Qual é o alvo da sua vida hoje? De repente, ao invés de você ficar falando da tua esposa, do teu esposo, o teu alvo tem que ser o quê? Restabelecer o seu casamento. Às vezes você está negativo porque você não consegue restabelecer o relacionamento com o teu filho. Porque em algum momento da sua vida, você discutiu com ele, você perdeu a confiança dele, ele perdeu a sua confiança e vocês agora não conseguem ter um relacionamento. Qual é o seu alvo? Restabelecer o seu relacionamento com o seu filho. Tudo bem, o meu alvo é mudar de carreira para eu crescer mais financeiramente. Isso é claro, isso também é legal, tem que ser feito. Mas como é que você vai prosseguir? Como é que você vai ter esse alvo se você está preso nesse seu trabalho atual, reclamando e preso à reclamação, preso à negatividade, preso ao problema, aquilo que é ruim? Não! A tua mente, a tua mentalidade tem que mudar. Precisa ser transmudada. De tal maneira que se você não tiver esse alvo e não perseguir esse alvo, você vai continuar preso naquilo de mais ruim que domina a sua mente. A negatividade. Quando eu falo negatividade, é genericamente falando. A negatividade pode ser uma série de outras coisas. Qual é o alvo que você tem? Se você não tiver um alvo, se você não tiver um objetivo, se você não tiver algo a perseguir, você vai ficar sempre preso ao passado. Você vai ficar sempre preso àquilo que você plantou lá atrás. E você não vai caminhar, e você não vai avançar, e você não vai construir, e você não vai caminhar para o seu objetivo central. Você quer repetir coisas? Repita coisas boas. Lembra do texto lá do Freud? Repita coisas bacanas. Repita coisas positivas. Repita coisas que te façam caminhar para frente. Não ficar olhando para trás. Você quer vencer a negatividade? Pense como o apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo. E é para lá que eu vou. Deixando as coisas velhas para trás. Seguindo para o alvo. Eu não sei qual é o teu alvo. Eu não sei o que você pretende ser o alvo. Mas um alvo que você tem que perseguir, e que eu persigo todos os dias, é ser feliz, ser próspero. Ser próspero é ter dinheiro? Não! Se isso fosse prosperidade tão somente, os nossos consultórios não estariam lotados de pessoas com muito dinheiro, que podem comprar tudo, que podem viajar para tudo quanto é lugar. Não! Ser próspero é ter esperança. Ser próspero é ter uma vida com propósito. Ser próspero é ter uma vida abundante. A partir do momento que você tiver uma vida com propósito, uma vida abundante, uma vida com esperança, o problema vai existir? Claro! Não existe vida sem problema. Mas ele não vai te dominar. Pensa sobre isso para você reconstruir a sua história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E nunca se esqueça. Avante sempre.